Abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Hoje vai ser o irmão Diogo que vai estar ministrando a palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai ser bênção demais para as nossas vidas. Não só o Diogo, mas também a sua casa é referência para nós como igreja, né, de caráter, de integridade, de homem de Deus. E eu creio que ele tem muita autoridade para estar ministrando e falando também um pouco do seu testemunho. Então que você abra o seu coração, não se distraia, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, que Deus vai falar muito comigo, amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar com Ele mais uma vez. Pai querido, obrigado pela vida do seu servo, Senhor. Senhor, que as palavras dele nesta noite sejam as palavras que vêm do teu Espírito, Senhor. Que sejam palavras de vida. Pai, eu oro por uma palavra rema aos nossos corações, Senhor. E que a vida do Senhor possa ser liberada neste lugar, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor ainda está fazendo na vida dele. Obrigado, Senhor, pela referência que ele é, pelo tanto que ele coopera com o teu reino através dessa igreja, Senhor. Nós te louvamos. Pedimos a sua bênção, a sua graça e a sua misericórdia, Senhor. E que ele consiga expressar com muita clareza e facilidade aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Nós, como igreja, o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. A gente sempre dá uma tremidinha na perna, porque sabe que, independente se tu vai falar para uma, para duas, para 10, o temor nosso é o mesmo, né? Não pode mudar. Mas se a gente às vezes fala para 10 pessoas e diz alguma coisa lá que não poderia falar, é errado, né? E não deveria fazer, mas são 10 pessoas que são influenciadas. A chance de consertar é um pouco menor, mais fácil. Agora, se tem muito mais gente, né? E a gente fala alguma coisa que não deveria falar, a chance de consertar é menor. Mas eu creio que nessa noite o Senhor vai falar aquilo que é a vontade dEle, e Ele vai usar e vai fazer aquilo que é a vontade dEle para falar aos nossos corações nesta noite. Obrigado, pastor Fabiano, por confiar, né? A gente sabe que o pastor da igreja, quando confia para alguém, sempre assim há um temor, porque as ovelhas é a coisa mais importante que tem de um pastor, né? Então, obrigado pela confiança e obrigado pela fé também, pastor Fabiano. Tudo isso que tu falou antes ali, né? Pela fé, em nome de Jesus, a gente é tudo aquilo que ele disse antes ali, amém, queridos? Estamos todos no mesmo barco, se santificando a cada dia para que o Senhor possa estar nos transformando. A Bíblia diz que essa é a vontade de Deus, né? Que a gente seja transformado e que cada vez mais a gente se torne parecido com Jesus. Então esse dia vai ser demais, mas enquanto esse dia não chegar à volta de Cristo, seremos transformados de glória em glória. Eu quero deixar aqui os meus parabéns a todas as mamães. Quem é mamãe? Levanta a mão aí. Olha só, dá uma olhada para o lado aí, pessoal. Olha só, bastante mamães, né? Então já deve ter ganhado bastante abraço hoje. Alguém já deve ter te abraçado. Se não, né? Acredito que não, mas sinta-se abraçado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Vocês são uma bênção, né? Vocês são uma bênção. Então nós só estamos aqui, queridos, porque um dia uma mamãe nos gerou, né? Senão ninguém estaria aqui. Então, vocês são bênção de Deus. Eu quero falar ao longo da palavra um pouco também sobre as mamães, mas, enfim, dispensa palavras. Vocês são demais. Deus usa muito a vida de vocês e vocês conseguem fazer muito mais coisas do que os homens, né? As mulheres conseguem fazer muito mais coisas do que nós. Podemos falar de coisas simples, podemos falar de coisas mais complexas, mas gente, é demais, né? É demais. Vocês são demais, então parabéns pelo dia de vocês, em especial a minha esposa que está lá cuidando do Timóteo. Queridos, quando o pastor Fabiano me falou para trazer essa palavra, eu pensei, poxa, mas eu não sou capacitado para trazer essa palavra. E ao longo da palavra vocês vão entender o porquê. E eu vou contar um pouco do meu testemunho aqui hoje à noite. Muitos aqui já conhecem, muitos não, acho que poucos conhecem, né? Porque o meu testemunho é tão grande, no sentido de, eu sou bem jovem, tá, vocês podem perceber, né? Mas eu já vivi bastante coisa, e aí quando eu vou contar para as pessoas,
eu conto uma parte, conto outra parte, dou uma pulada, porque se eu vou ficar contando, fica aquela coisa, né? Tem que ficar. Às vezes eu digo para alguns, cara, vamos marcar uma hora para conversar, daí eu te conto meu testemunho todo. Né? Alguns que eu já contei foi porque eu tinha lá um tempão assim para contar do começo, meio e fim, porque o negócio é longo. Né? O negócio é bem longo. Mas quando o pastor Fernando me convidou, eu fiquei pensando sobre isso, e uma coisa que eu lembrei, que eu achei bem interessante, que no dia 13 de maio de 2006, talvez aqui alguns vão lembrar, teve um encontro aqui em Santo Antônio chamado Santo Antônio para Cristo. E aí só talvez os mais com todo carinho, né, os dinossauros assim, né, na fé. O pastor Samuel era pastor aqui em Santo Antônio e ele organizou um evento que chamava-se Santo Antônio para Cristo e aconteceu ali na sede dos caminhoneiros. Quem conhece a sede dos caminhoneiros aí em Santo Antônio? Então meu amor por essa terra aqui já tem bastante tempo, né? E eu dei meu testemunho lá e, coincidentemente ou não, ou Jesuscidência, como alguns dizem, 13 anos depois, eu estou aqui novamente para falar. E louvo a Deus pela vida do pastor Fabiano por dar essa oportunidade, porque às vezes nós vamos esquecendo das coisas que Deus faz na nossa vida. A gente esquece. As coisas vão virando rotina na nossa vida. Sabe? Quantos aqui tiveram as suas vidas transformadas por Jesus? O Douglinha estava falando antes, né? Do testemunho dele. Que ele não esqueça daquilo que Deus fez na vida dele. Que a gente não esqueça daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Coisas grandes, coisas tremendas, a gente vai esquecendo, e essa é uma forma da gente conseguir, às vezes, alcançar pessoas através de Jesus, né, através do nosso testemunho. Então, eu me sinto muito feliz e com certeza comecei a meditar sobre isso, conversei com ele depois do convite, e aí abri um pouco o coração para ele, disse, não, Diogo, é isso mesmo, então vamos lá. E eu me senti muito encorajado, e porque quem faz é o Senhor e não somos nós, né? É Ele que faz as coisas na nossa vida. Amém, queridos? Então vamos conversar um pouquinho. Eu quero abrir alguns textos bíblicos e depois eu quero estar falando um pouco sobre a minha história e um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Jeremias capítulo 49, se você quiser abrir e anotar. Eu vou ler alguns textos bíblicos, se você quiser abrir alguns e anotar outros, fique à vontade, tá? Eu não vou, até para não demorar muito, mas eu vou ler aqui Jeremias 49, 11. Amém, irmãos? Quem achou diz amém aí. Deixe os teus órfãos, eu mesmo cuidarei deles e protegerei suas vidas, e as tuas viúvas confiem na minha pessoa. Deuteronômio capítulo 10, lá no comecinho da Bíblia, se você quiser abrir, se não só anote, ou se você não trouxe Bíblia, não tem como anotar, então abra aí os seus ouvidos, capítulo 10, versículo 18. Deuteronômio 10, 18. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta. Se você quiser anotar aí também Deuteronômio 24, versículos 19 e 20, fala um pouco também sobre como o Senhor se preocupa com os órfãos, como o Senhor se preocupa com as viúvas, no meu caso. A questão de ser órfão, que eu vou contar um pouco da história para vocês. Mais um texto aí, Tiago 1, 27. Depois a gente já segue adiante aí. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Eu vou ler, tá, irmãos? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Salmo 27, 10. Eu falei que ia falar bastante texto bíblico, né?
Ali quando fala em Tiago a respeito de religião, você pode colocar também como uma adoração, né? Como Deus espera como uma adoração sincera, como uma forma de adoração, é que se ajude os órfãos e as viúvas. Salmos capítulo 27, versículo 10. Amém? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Amém? Quantos conheciam esse salmo, esse versículo já? Bastante gente. Queridos, eu vou começar então, eu fiz aqui alguns pontos, porque se eu não fizer os tópicos, né, são alguns anos resumido em pouco tempo. Então, se eu não anotasse, eu não consegui me lembrar, e eu creio que os detalhes são importantes, para que você entenda que Deus é poderoso. E tudo que eu vou falar aqui, irmãos, não é numa ótica de tristeza, não é numa ótica de desânimo, numa ótica de derrota, mas numa ótica de que passamos por dificuldades, mas o Senhor é maior do que as nossas dificuldades. De que nós podemos ser abandonados, nós podemos passar por situações difíceis. O pastor Fabiano falou antes que talvez alguns chegaram aqui nesta noite tristes, e sempre vai ter pessoas que vão estar alegres e outros que vão estar tristes. Mas o Senhor deseja que aquele que está alegre continue alegre, aquele que está triste venha se alegrar. Essa é a vontade de Deus. Então, tudo que eu vou contar para vocês aqui nesta noite, de certa forma, um pouco até de passar um ponto por cada ponto da minha vida, em alguns detalhes pontuais, vai servir para você entender o começo, né, o meio e o fim, ainda não porque não chegou o fim, mas aquilo que Deus continuou construindo na minha vida. Então, queria que você feche os seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que tudo que o Senhor fez na minha vida, Senhor, eu sei que nada, Deus, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje. Tudo que o Senhor fez na minha vida, Deus, é porque o Senhor tinha um propósito, porque o Senhor tinha um plano. Deus, é porque o Senhor me ama e ama cada um que está aqui nesta noite. Pai, mas eu sei que o inimigo das nossas almas, Senhor, ele fica muito brabo quando a gente começa a dar passo na direção da nossa libertação. Quando a gente começa a dar passo na direção de uma paternidade, Deus, de pertencermos a uma família. Senhor, quando a gente começa, Deus, a abrir os nossos olhos e entender que o Senhor é bom, porque Ele diz que o Senhor não é bom, Ele diz que o Senhor é mau, Ele diz que o Senhor nos faz passar por dificuldade, Ele diz que o Senhor nos permite passar. Se você está assim hoje, por que Deus permitiu que você passasse por isso? Por que Deus deixou que você passasse por isso? E Ele fica semeando a nossa mente, colocando isso dentro da nossa mente, e nós vamos acreditando nisso, Deus, e vamos nos entristecendo, e vamos, Senhor, como que morrendo, Senhor, mesmo não fisicamente, mas vamos morrendo interiormente. Pai, eu peço que nesta noite algo seja quebrado, eu peço que nesta noite, Deus, os nossos olhos sejam abertos, que possamos entender que o que é verdade é aquilo que o Senhor fala, e não aquilo que Satanás fala, não aquilo que ele diz, porque o que vem dele é mentira. Deus, e nada mais do que isso. Em nome de Jesus, Pai, abra as nossas mentes nesta noite, que tenhamos os nossos olhos espirituais abertos, Senhor, que Teu Espírito conduza a palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Eu sou filho adotivo, eu fui adotado com 3 meses de idade, né? Não sei bem se foi esse tempo, assim, mas a história que me contam, e já perguntei para mais de uma pessoa, é mais ou menos essa. Eu fui adotado por um senhor e uma senhora, o nome dele era Enio, o nome dela era Teresa. Eles já tinham, os dois, no caso, eram viúvos, no caso, e se juntaram, digamos assim, 2 senhorzinhos lá que, né, estavam cansados de dormir sozinhos no inverno, aquela coisa toda, né, estava muito frio, queriam se juntar, 2 senhorzinhos se juntaram. Ele já tinha 3 filhos do primeiro casamento, e ela tinha 2 filhos do primeiro casamento. E o interessante, para ver como Deus faz as coisas, o meu pai adotivo, no caso, ele frequentava, no caso, uma casa de umbanda, ele ia nessa casa. Eu não sei se a minha mãe adotiva também ia. E a história que eu sei é que os meus pais, a minha mãe biológica, ela frequentava também esse lugar, e ela não podendo então ficar comigo, ela perguntou para o pai de santo lá, e disse: para quem conhece alguém aí que eu possa, né, tipo assim, sabe quando quer dar uma coisa que tu, né, tipo, não estou usando esse tênis aqui, alguém que eu possa dar. Claro que não foi isso, né, irmãos, mas
perguntou se tinha alguém que ela poderia deixar. Na verdade, era deixar a criança. A história que eu sei é que ela trabalhava bastante, vivia para lá e para cá, não parava em lugar nenhum. E ela me deu para esse casal no primeiro momento para cuidar de mim. E o tempo foi passando, no caso, ela vinha lá de vez em quando, que acabou que os pais acabaram me adotando, né? Eles acabaram ficando comigo. E desde criança, no caso, desde pequeno, eu lembro que eu ia na casa de Umbanda. Obviamente só por fotos, mas eu acompanhei o dia que eu fui apresentado lá na casa de Umbanda. Não sei se alguém aqui já passou por uma situação, ou, né, enfim, não precisa levantar a mão, nada, mas eles fazem muito parecido com o que a gente faz aqui. Não sei se você sabia disso, é uma informação que enfim, não importa muito, mas o diabo, só você entender que o diabo ele não cria nada, ele só copia. Tudo ele copia. O culto, se você tiver a oportunidade de conhecer um centro de Umbanda, um lugar assim, você vai ver que o que acontece lá é um culto ao diabo, é um culto aos demônios, e tem louvor, e vou falar um pouquinho sobre o que eu fazia ali depois. Tem louvor, tem tudo que vocês imaginam dentro dessa questão. E eu fui apresentado lá como criança. Sabe quando os bebês são apresentados aqui na frente? Eu fui apresentado também. Então o meu destino estava traçado, entre aspas, né? O meu destino estava traçado. Eu era como se fosse eu lembro durante um tempo o pai de santo, lá o Babalorixá, ele me tinha assim também como se fosse um filhotinho, no caso ali, entendeu? Como se fosse talvez alguém, muitas das vezes quando estão nessa situação acabam sendo aqueles que depois acabam se tornando aquele que assume às vezes a terreira, que assume lá o lugar da pessoa. Mas enfim, quando eu tinha 6 anos de idade, nós morávamos em Porto Alegre, quando eu tinha 6 anos de idade, nós nos mudamos para Alvorada. Um dos filhos, no caso da minha mãe, morava em Alvorada, nós mudamos para lá. E quando eu anotei aqui para não me esquecer, quando eu tinha em torno de 8 anos mais ou menos, a minha mãe veio a falecer, minha mãe adotiva. Ela tinha, eu não lembro se foi um AVC ou foi um infarto que deu, mas ela deu um mal súbito, e ela, uma cena que nunca me esqueço, é que eu não estava na casa na hora, vê como Deus cuida disso, né? Eu estava na casa de um amigo brincando, e ele, fiquei sabendo que depois eu não pude vir para casa, né? Não pode ir para casa, não pode ir para casa, aquela coisa toda, fica aqui, eu não entendia muito bem que eu tinha que brincar na casa dele, mas depois eu tinha que ir embora, né? As crianças, né, geralmente fazem isso, quer ir embora para casa do pai e da mãe, e acabei ficando, mas a história que eu fiquei sabendo depois é que minha mãe caiu, e ela bateu a cabeça numa quina, assim, no caso, e veio, não resistiu. Foi uma das coisas mais tristes da minha vida, eu lembro disso, assim, como se fosse uma coisa, né, enfim, né? Quem perdeu, no caso aqui, que talvez hoje é um dia triste, lembra, né, quando se perdeu a sua mãe, alguma coisa assim, sabe que é uma coisa muito dolorida, ainda mais se tratando, né, de uma criança ali, no caso de 7, 8 anos. Lembro do ônibus, né, não sei se aqui o pessoal tem costume, mas quando, né, um lugar mais distante, alugava um ônibus para ir, eu lembro, até hoje eu lembro da cena do ônibus, assim, aquela coisa ficou gravada na minha cabeça, naquelas memórias que ficam gravadas dentro de nós. E, enfim, aí fica eu e meu pai já é um senhor de idade, no caso, e então, morávamos em Porto Alegre, fomos para Alvorada. Como a casa de Umbanda essa ficava em Porto Alegre, mais precisamente na zona sul de Porto Alegre, então, meu pai, para sair da Alvorada, né, para ir lá para a zona sul de Porto Alegre, era uma distância muito longa, né, e aí ficou sozinho também. O que ele fez? Voltou para Porto Alegre, né, voltamos para Porto Alegre. Estava contando para a Larissa hoje um pouco, a minha esposa, do testemunho que eu ia falar, e disse para ela: meu amor, dependendo, algumas crianças, adolescentes com 15, 16, 17 anos, ficaram ali com o pai, com a mãe, aquela coisa toda, no máximo foram estudar assim numa cidade mais longe um pouquinho e tal. Eu com essa idade já tinha passado por umas 5 cidades mais ou menos, né? Já tinha mudado um monte de vezes, já tinha passado por um monte de lugar, e isso que eu acho interessante. Por isso que eu disse que foi poucos anos, mas foi muita coisa que aconteceu. Então nós voltamos para Porto Alegre, para um lugar chamado Vila do Sargento. Não sei se alguém me falar já alguma vez aí. Nenhum conhece, né? Serraria, alguém me falar já em Serraria já? Não, olha lá, uns levantaram a mão. Serraria é um nomezinho mais bonitinho, assim, né? Do bairro Serraria. Mas depois, ali um pouco adiante da Serraria, tem um quartel, assim, bem
na entrada da vila, daí tem a Vila do Sargento. Por isso que eu assim, no meu trabalho que eu faço hoje, eu trabalho com vendas, visito alguns mercados e tal, e eu não tenho medo de entrar nas vilas, assim, no caso. Não sou aquela pessoa também que fica, né, vem me assaltar aqui, né, aquela coisa assim, né, tem gente também que, né, eu também não sou assim aquela pessoa, mas eu não tenho medo, porque eu vivi muitos anos lá dentro, né, e entendo, né, que, enfim, e ainda mais agora sabendo que Deus é conosco, né, irmãos, então não precisamos temer, amém? E fomos para lá, mas, para vocês entenderem, eu era uma criança, então eu vivia numa casa que de certa forma tinha o pai e a mãe, depois eu perco, no caso, a minha mãe, e quando nós vamos morar em Porto Alegre, mora eu, o meu pai e o meu irmão, que é, no caso, eu falei que o meu pai tinha 3 filhos do primeiro casamento e minha mãe tinha 2. Os filhos da parte da minha mãe, o meu envolvimento era baixíssimo, assim, quase não tinha envolvimento com eles, mas da parte do meu pai eu tinha um pouco mais de envolvimento, inclusive um deles morava junto com a gente, e ele era uma pessoa que bebia bastante, então eu lembro que era era muito horrível, quando chegava na sexta-feira, eu sabia que ele ia chegar em casa bêbado, trabalhava muito bem, assim, eu lembro que era muito trabalhador, trabalhava de servente de pedreiro, e geralmente quem trabalha nesse tipo de função recebe por semana, não sei se ainda é assim, cadê o irmão Ricardo aí? É assim, Ricardo, ainda? Pois é. O pessoal recebia por semana, então recebia a bolada dele e passava já no boteco, né? Passava no boteco, deixava lá toda a grana, na época eu não conhecia o Desafio da Vida ainda, né? Senão poderia tentar ali fazer um meio de campo, e gastava tudo, mas o pior não era isso, o pior era a incomodação que tinha, era o estresse que era, ele gritava dentro de casa, não sei se alguém aqui já teve pessoas com esse problema, ou quem sabe ainda está passando, é uma fiasqueira assim para os vizinhos, é um barulhão, é um fiasco, tem toda a dor de tu saber que a pessoa está sofrendo ali, a incomodação em casa, mas tem a vergonha também que tu passa por causa dos vizinhos, é uma situação muito complicada, e essa foi o meu contexto quando eu volto para morar em Porto Alegre, uma casa minúscula, muito pequena, muito apertada, o nome da minha rua era Beco dos Amigos, né? Nem nome de rua tinha, era Beco dos Amigos, tem muito lugar que o nome é Beco, né? Aqui em Santo Antônio não tem nenhuma vila assim, que nem era aquela, assim. As vilas de Santo Antônio, pelo que eu vi, são tudo até umas vilas elitizadas, assim, né? Mas a vila lá era uma vila bem, né? Assim, bem pobre, bem simples mesmo as coisas, né? E eu lembro que nessa época eu ia, e os anos foram passando, e meu pai sempre fiel, no caso da Casa Urbana, sempre indo lá, sempre participando, e eu indo junto com ele, Nós morávamos assim numa distância, eu imagino que seja em torno de uns 2 quilômetros, mais ou menos a 3 quilômetros, eu imagino, da casa de Umbanda. E quando eu estava preparando, anotando as coisas do testemunho, eu ficava lembrando disso, de gente, a gente não tem ideia o que as pessoas fazem para servir às vezes Satanás. O que as pessoas fazem? Caminhar a pé, um senhor de mais de 60 anos, ele ia a pé para ter que ir lá e me levava junto. Quando nós morávamos na Alvorada, nós pegávamos um ônibus da Alvorada, ia até Porto Alegre, pegava outro ônibus em Porto Alegre, de Porto Alegre nós íamos para a Zona Sul de Porto Alegre, do centro para a Zona Sul de Porto Alegre, nós terminávamos lá o encontro, terminava em torno de meia-noite, 1h da manhã, nós pegávamos aqueles ônibus na madrugada, quem assim já, sei lá, morou em Porto Alegre, ou morava na Grande Porto Alegre, e pegou o ônibus tarde, sabe, que daí é o seguinte, os ônibus são assim, ó, de meia em meia hora, aquela coisa, passou da meia-noite, aí à meia-noite, depois umas 3 da manhã, depois umas 5 da manhã, estava eu e meu pai na parada de ônibus lá, frio, chuva, inverno, calor, não importava, e estava firme e fiel lá, né, e nós às vezes, irmãos, fala o meu coração também, nós às vezes se tiver chuviscando, a gente não vem no culto, não é verdade? Se tiver assim uma coisinha, já não vem, está meia boca, a gente já não vem, por isso que às vezes as coisas, por isso que o Satanás trabalha dia e noite, para que o seu exército se levante, para que as obras dele sejam feitas, para que os sacrifícios sejam feitos, para que as coisas sejam feitas, e eles estavam lá presentes, sempre lá presente. Então é um ensinamento que serve para mim e para você também. Falei que frequentava, via os trabalhos sendo feitos, tocava um instrumento de percussão, eu até brinquei uma vez quando eu falei o testemunho que o Senhor me deu a graça de, depois de converter, tocar bateria, eu disse, Deus melhorou, né? Eu tocava um negócio que era uma coisinha assim que tu batia na mão, não sei se alguém já viu aqui, que o nome do negócio era AG, o nome do negócio, era isso mesmo, é como se fosse uma espécie de maraca,
né? E que eu vou dizer, quem já frequentou, enfim, sabe o que eu estou falando. E eu tocava aquilo, eu lembro até nas minhas mãos aquilo eu sentia. Hoje, quando eu estava relembrando, né, eu lembrava daquilo. E dia 2 de fevereiro, dia 1º para o dia 2, vim para a praia, né? Eu lembro que saíram aquelas caravanas para a praia, para Cidreira, para Tramandaí. Eu lembro que eu conheci a praia muito cedo através disso, já criança, participando da roda ali, no caso, estando juntos. Eu, quando comecei a entender, não gostava muito daquilo, mas eu não tinha outra opção, né? Porque criança não tem opção. Então, fica um ensinamento também, você que tem seu filho aqui, você tem Deus colocou a bênção nas suas mãos de você criar o seu filho dentro da casa do Senhor, de você trazer ele aqui para dentro, de você trazer ele aqui, ensinar a palavra de Deus para ele, para você mostrar que aquilo que o pai e a mãe fazem aqui dentro, o papai e a mamãe tentam fazer lá fora também. Porque, queridos, perfeito ninguém é, mas a gente precisa entender que a gente precisa se movimentar para que as coisas aconteçam na minha e na sua vida. As trevas fazem isso, obviamente nós precisamos fazer. Participava, ia nas encruzilhadas, fazia. Claro que nunca lembro de ter recebido alguma coisa, aquelas entidades que eles chamam, talvez por ser criança, mas vi muita coisa acontecer. Eu lembro que eles faziam, vamos supor, já ouviram falar na Marcha para Jesus? Alguém falar na Marcha para Jesus aqui? Não, acho que na cidade não, a gente nunca fez, né? Quem sabe um dia a gente faça. E algumas cidades fazem um evento chamado Marcha para Jesus, que reúne a igreja local, e a igreja sai fazendo um ato profético na cidade, no sentido de tocando, cantando, adorando a Deus, e vão até, se encontram depois em outro lugar, e fazem um culto lá grande numa praça, alguma coisa assim. Eles faziam isso lá na casa de Umbanda, andando, no caso, na rua. Muitos, eu lembro que tinha que andar de pé descalço, tocando o instrumento, a vizinhança toda olhando, todo mundo vendo, e ninguém tinha vergonha. Ninguém tinha vergonha. Irmãos, muitas vezes quando a gente vai falar de Jesus com um colega de trabalho, a gente morre de vergonha. Se esse cara, eu penso aqui, penso lá. Então, é um ensinamento que fica para mim e que fica para cada um aqui no caso. Mas interessante que quando tudo isso foi acontecendo, eu quero contar, assim, ser detalhista algumas coisas para vocês entenderem como Deus é poderoso e como Deus é grande. Dentro de tudo isso, queridos, vocês perguntam, mas esse guri não estudava? O que esse guri fazia? Queridos, eu estava estudando nessa época. Mesmo assim, eu lembro que eu tinha os meus amigos, e uma coisa que me chamava a atenção, que eu ficava triste às vezes, é que todos os meus amigos que eu lembro, assim, tinham o pai e a mãe e tinham regras. E as regras eram assim, tal hora tem que vir para casa, aquela coisa toda, né? E o meu pai, ele talvez por ser uma pessoa de mais idade, enfim, né? Não tinha aquele pique todo e ele deixava, entendeu? Tipo, a criançada talvez seja um sonho de umas crianças, assim, né? Tipo, vai, né? Vai pra rua e fica solto. E às vezes o que acontece? Só o Diogo podia brincar, e os outros não podiam. Eu cheguei a dizer, pai, diz pra mim que eu não posso brincar. Puxa vida, que daí não pode, não pode. Daí o cara, né, fica mais tranquilão porque o pai disse que não pode, mas ele deixava. E eu lembro que eu até botei que para não me esquecer isso, eu dizia, pai, eu preciso que o senhor me diga, né, que eu não posso brincar. E nós, né, enquanto isso nós indo lá, no caso, congregando naquele lugar, vamos dizer assim, uma coisa que eu botei aqui, eu me lembro que depois de um tempo meu pai adoeceu, então morava eu, meu pai e o meu irmão, e meu pai adoeceu, não sei se foi em função disso, mas lá o pai de santo começou a pensar em arrumar alguém para o meu pai, né? Deu uma de cupido, digamos assim, né? Vamos arrumar alguém pro seu Enio. E aí eu já comecei a ficar meio assustado, né? Pô, sabe como é que é? E foi que eles arrumaram lá uma senhora para ele, e essa senhora morava, adivinha onde, irmãos? Não era em Porto Alegre. Essa senhora morava em Viamão, né? Meu Deus do céu. Viamão, é longe, né, irmãos? Viamão é longe. E ele foi, no caso, para lá. E nesse meio tempo, enquanto meu pai, daí, né, ficaram lá, digamos assim, começaram a namorar, e eu fiquei em Porto Alegre com meu irmão, eu e meu irmão, no caso, e aí virou que eu não fiquei na casa do meu irmão, eu fui morar na casa de Umbanda. É, isso mesmo, irmãos. Os irmãos me olham apavorados, assim, né? Fui morar na casa de Umbanda. Por quê? Porque o Babalorixá, lembra que eu falei que ele me tinha como filho, assim, no caso, né? Fui morar lá. Morei nos fundos da igreja lá do bicho, né? Vi as imagens todas ali e morei nos fundos. Por quê? Porque eu estava cursando, se eu não me engano, acho que era 6ª série. E aí eu não podia me mudar porque não deu certo a questão
de trocar. E aí, eu louvo a Deus por isso, porque mesmo com todas as dificuldades, o Senhor permitiu que eu continuasse estudando. Porque eu tinha todas as características, era de que eu não estudasse mais, ficasse totalmente solto. E eu consegui, o Senhor permitiu que eu continuasse estudando. E então eu fico nesse período morando na terreira, um momento muito triste, assim, no caso, longe do pai, já não tinha mais a mãe. E o cara lá começou a me usar meio que para ser um cara que faz tudo, assim, entendeu? De serviços gerais. Nunca me esqueço que eu tinha uma raiva. Até outro dia eu falei, acho que foi aqui com os irmãos da célula. Eu tinha uma raiva daquele capim cebolinha, sabe? Você sabe o capim cebolinha? Sabe? Aquele que tu capina e não termina nunca. Ou que tu cavoca, parece que tem umas batatas parece uma cebola aquilo que tem embaixo, né? É uma cebolinha, né? Tu vai, e o cara pedia para mim capinar a frente da casa dele com aquilo. E eu ficava horas e horas capinando aquilo. Não sabia capinar como uma criança, né? Fazia uns monte de terra assim, teu irmão tá rindo ali, ó. Porque quem não sabe capinar só cavoca, né? É assim, né? Quem não sabe capinar, cavoca. Quem sabe capinar só vem com a enxadinha assim e tira de leve, né? Agora, quem não sabe, só cavoca e faz aquele monte de terra. Só que eu já fazia meio que de propósito para esconder o capim, né? Tá ligado, né? A gurizada que teve que capinar, sabe como é que é, né? Tu dá uma capinada, põe terra por cima, tu meio que esconde quando o cara vem. Só que ele já era esperto, cara. Ele sabia quando eu fazia essa manha, que ele vinha, dava uma sacudidinha, né? Mas aquele ali tu não tirou ainda, né? Tinha uma raiva daquilo assim que, né? E. Tu ri, né, Fabiano? Daí, hora do lanche, né? Irmãos, eu era uma criança, tá? Entenda isso. Não vai achar que eu estava reclamando. Me dava um café preto, com uma xícara de plástico, lembro até hoje. Um café preto, mas forte. Pensa em forte. E um pão, assim, eu acho que como é que era? Cara, sei lá, eu queria comer um doce, queria comer sei lá, uma bolacha, alguma coisa. Tá aí teu café, aí dava para mim aquilo, né? Tá bom, né? Eu nem sabia eu que Deus, né, tava me aguardando. E passou o tempo, deixa eu olhar o relógio, não tá dentro ainda. Passou o tempo, eu fiz a 6ª série e eu vou morar então em Viamão. Achando assim que eu ia começar a viver alguma coisa, né? Lembre, irmãos, isso aqui não é para você ter pena de mim, é para você ver como Deus é soberano e como Deus é poderoso. Ninguém aqui é vítima. Eu vou morar em Viamão, né? Pensando assim, pô, aí no meu coração já tinha amadurecido aquela ideia. E quem aqui sabe que perdeu o pai ou a mãe e a pessoa casou de novo, teve um padrasto ou madrasta, sabe que não é fácil, né? Não sei se alguém, né, já viveu isso aqui, mas bate aquele ciúmes, é uma coisa bem difícil assim no caso, é bem complicado. E aquilo já estava dentro de mim meio que, né, beleza, achando que ia viver um sonho. Aí o meu pai começou a ficar ruim de novo, começou a adoecer de novo. E no começo lá a senhora me tratava bem e tal, e depois começou a botar as garrinhas de fora, né? Depois começou, eu não quero dizer, irmãos, que toda madraça não cuida bem, tá? Aquele caso, a experiência foi ruim, mas eu creio que através do sangue de Jesus pode sim ser uma bênção, tanto uma madraça como um padrasto, né? Isso aí não importa. Mas eu lembro que começou a ficar ruim a coisa, e eu lembro uma das coisas que foi muito cruel, assim, que ela começou a ter ciúmes comigo, com meu pai, não deixava eu abraçar meu pai, não deixava beijar meu pai, e aquilo foi né? E o meu pai daí foi internado e foi pro hospital. Aí, cara, ficou só eu e aquela bênção lá. Para não dizer, né, aqui outra coisa com respeito a todos, né? Irmãos, só eu e aquela bênção, e aí você pode imaginar que o negócio não deu certo, né? Não deu certo, e eu um dia peguei minha bicicleta, uma Sandal, acho que era, como é que era? Não vou falar aqui, mas era uma Sandal que tinha uma bandeirinha dos Estados Unidos, assim, não sei se alguém aqui tem mais de 30 anos vai lembrar, aí no caso, era só Calói, ninguém quer me ajudar, né? Tá bom. Era só Calói e Monarca, mas teve uma época nos anos 90 que inventaram essa bicicleta chamada, até hoje que existe, né, a Sandal, e assim, foi meio febre, todas as lojas tinham, e eu tinha ganhado uma daquela. Não sei como que ela deixou meu pai dar uma bicicleta daquela, né? Agora estou pensando aqui, como é que ela deixou. Mas enfim, acho que ele nem falou para ela e comprou, e quando chegou deu a bicicleta. E eu peguei aquela bicicleta e fugi de Viamão para Alvorada. Fui morar na Alvorada. Na Alvorada, lembra que eu falei que meu pai tinha... não é fácil, tá, irmã? Vai juntando na sua cabeça aí. Meu pai tinha 3 filhos, um desses filhos morava na Alvorada, num bairro chamado Maria Regina, na Alvorada. E... no caso, eu fui para lá
Antes, irmãos, aqui é importante, eu botei para não esquecer, lá em Viamão ainda, como eu não queria ir mais lá na casa de Umbanda em Porto Alegre, me levaram numa outra casa de Umbanda para fazer um descarrego em mim, tá? Tipo assim, leva ele lá, porque eles fazem isso, fulano de tal fez um monte de coisa para ti, então tá, vamos lá na outra, vou te levar lá na outra, ela vai dar um passe em ti, vai fazer um negócio em ti, vai, tudo mentira, tá, irmãos? O diabo não limpa ninguém, ele só suja mais, ou amarra mais, então me levaram lá e não me limpou nada, enfim, tá. Aí, eu vou, no caso, então, lá para Alvorada, deixa eu ver aqui se eu não estou perdendo aqui, e... Deixa eu ver aqui, se eu não me perder não. Aqui. Então, é isso aí. Fui para lá para Alvorada, no caso, e comecei a visitar o meu pai. Isso foi aqui em torno de, sei lá, começo de 98, porém não lembro exatamente, 1998. Meu pai, então, foi internado, ele foi diagnosticado com câncer na próstata, se eu não me engano. E eu ia para o Hospital Conceição quase todos os dias, pegava lá o ônibus, passava embaixo da roleta, né? Que não tinha como pagar a passagem. Eu lembro que às vezes, alguém já passou embaixo da roleta do ônibus aqui, pessoal? Ó, tem uns aqui, tá? E o pessoal que passa embaixo da roleta vai entender o que eu vou dizer. Primeiro, assim, o medo do cobrador, né? Segundo, que sentava lá atrás no cantinho, né? Porque em cada lugar é de um jeito, mas a roleta do ônibus que eu andava ficava lá atrás, as pessoas entravam pela porta de trás. Parece meio óbvio, mas tem alguns lugares aí que a roleta agora está na frente, lá e as pessoas entram pela porta da frente. Aqui, por exemplo, o Unesul nem tem roleta, entra pela porta da frente. Entrava na porta de trás e ficava a roleta ali, sei lá, tinha uns 2, 3 bancos e ficava a roleta. Então, chegava e sentava atrás, né? Sentava atrás. E engraçado que é o seguinte, só sentava atrás se não tinha lugar na frente, né? Às vezes o ônibus vazio, assim, né? Pum, o cara chega e senta atrás. O cobrador já sabe, isso aí não tem dinheiro para passagem, né? É certo. Depois de um tempo, eles começaram a fazer o seguinte: tinha roleta e tinha um espaço. Aí os caras soldavam um ferrinho assim, ó, por baixo, que sobrava isso aqui. Aí o cobrador, sarcasticamente, chegava ali, tipo, pertinho da tua parada, tu já tinha que começar a se coçar, né? Se levantar e começar a fazer aquela, né? Chegava ali na roleta aí, né? Não sei o quê, né? Dá para dar uns por baixo aí. O cobrador já sarcasticamente, depois que soldaram a coisinha, pode passar aí, meu. Vai. Aí vocês imaginam a cena, o cara lá passando por baixo. Você tá rindo que não é você que tava lá, né? A vergonha no ônibus, todo mundo te olhando assim. Lembra, eu já tinha aqui 12, 13 anos, no caso, já adolescente, com vergonha, né? Que adolescente começa a ter vergonha já, né? Antes quer que o pai leve na escola de carro, depois quer que largue lá na esquina porque não quer nem ver, né? Deus o livre, pai, perto de mim, né? Então também estava na adolescência e tinha vergonha. E visitei meu pai, irmãos. Deus é soberano e poderoso. Ele faz milagres. O Senhor faz milagres e maravilhas. Eu estou aqui hoje por causa de um milagre. Cada vez que eu relembro o testemunho e vou falando, eu vejo isso. O diabo tenta nos mentir, dizer que não, mas o Senhor é soberano e é milagroso. E ali no ano de 98 mesmo, meu pai vinha piorar e meu pai vinha falecer. Mais ou menos ali em agosto de 98. E eu lembro que eu estava lá na hora, estava lá no momento do hospital, Deus permitiu que eu me despedisse dele. Foi um momento, eu lembro até hoje do corredor assim do Hospital Conceição, que eu fui até a janela, e foi um momento bem marcante na minha vida. E daí então, depois da morte dele, no caso, isso foi mais ou menos em agosto de 98, eu não parece que naquele momento assim não tinha caído muito a minha ficha, porque como eu creio que o impacto maior foi quando tinha sido a minha mãe, e quando foi o pai, obviamente foi dolorido, mas eu não sei se eu não conseguia assimilar muito bem, e assim não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido, foi entendendo isso aos poucos depois, com o passar do tempo. E em 1999, em janeiro de 99, eu não contei uma parte que eu só posso contar agora, que é o seguinte: quando nós morávamos em Porto Alegre, quando eu era bem criança, do lado da minha casa morava uma pessoa chamada Denise, que foi minha madrinha
né? Fui batizado. A Igreja Católica faz alguns batismos que são em casa. Não sei se alguém ouviu falar, ou lembra disso, ouviu? Né? Faz o batismo no prédio lá, mas faziam batismos em casa. E ela foi a minha madrinha desses batismos em casa, ela e o esposo dela. E ela tinha filhos da minha idade. E então, como os meus irmãos eram tudo mais velhos, durante a minha vida de adolescente, criança, onde que eu ia visitar a criança? Em Guaíba. Era lá que eu ia. Era lá na casa dela que eu ia visitar, porque tinha criança da minha idade e ela me tratava muito bem. Sabe aquela Dina que dá bastante presente? Você sabe, não? Pois é, era ela. Então, eu tinha muita vontade de ir lá. Nada por interesse, tá? Não pense isso aí, tá? Mas eu lembro que ela me dava bastante presente. Nunca me esqueço que na Páscoa, às vezes ela deu um ovo de chocolate para mim, irmão, sem mentira nenhuma, era dessa grossura assim, ó. Bah. Olha, eu fiquei roendo aquele ovo acho que até agosto, mais ou menos, né? Roía aquele ovo. Minha madrinha chegava, eu já ia assim, né? Né? Sabe que eu sou assim, padrinho também de criança, tem alguns que tenho muita dívida, tá? Eu sei disso. Eu tenho que visitar mais e eu estou devendo isso. Mas o seu afilhado, quando ele souber que ele é seu afilhado, ele vai ficar esperando sempre um presente de você, viu? Você que quem é que apadrinhou alguém, digamos assim, levanta a mão aí. Pois é. Então, quando o pai e a mãe escolheu, né? Porque tem afinidade, tem amizade com vocês, amém? Mas o filho, ele não sabe dessas coisas, ele quer saber o seguinte, ele vai trazer um presente para mim, sim ou não, né? Ele quer saber, no dia do aniversário dele, o que vai vir para ele. E se não vem, ele vai marcando, aquele ali dá presente, aquele ali não dá, tá. Aquele ali eu vou dar mais, né? Ou não é quando é criança, não é assim? Então essa minha madrinha, ó, era faixa minha. Dava bolinho para mim ir embora quando eu ia lá. Me tratava, irmãos, era no... Que nem diz o pessoal daqui, não tem para bater, né? Era muito bom. E aí, teve um período, quando eu estava lá com aquela bênção em Viamão, aquela bênção, que o Senhor já me fez liberar no coração, né, no nome de Jesus, mas eu fiquei um período sem ver minha madrinha em torno de 3 anos ou 4 anos, 3 anos eu acho, porque meio que me bloquearam, assim, né, me botaram numa área de, morava lá com ela, não deixava sair, aquela coisa toda, e não vai, aquela coisa toda, e depois, era porque eu morei na terreira, ela também, não conseguia ter acesso, e ela ficou sabendo um tempo depois que meu pai tinha falecido. Ficou sabendo, vamos supor, em janeiro. Meu pai tinha falecido em agosto. E ela, o Diogo está lá na Alvorada, eu vou lá buscar ele. E ela vem para a Alvorada um dia me visitar e disse, eu vou te levar embora daqui, tudo mais, aquela coisa toda. A situação que eu vivia na Alvorada era uma situação, nunca passei fome, mas era uma situação bem apertada, bem difícil, porque morava minha irmã, no caso, com filhos e com netos que moravam junto, uma casa com bastante gente, então eu reconheço o esforço dela, a dedicação dela, mas ela não dava conta. E ela foi lá e viu aquela situação, como alguém que já me conhecia há anos, disse, não, eu vou te levar embora. E eu, obviamente, sem maturidade alguma, com uma criança, um certo dia o meu primo veio, que eu chamo ele de primo, que é filho da minha madrinha, e ele veio e eu peguei a minha bicicleta, e vocês nem imaginam o que eu fiz. Quem arrisca aí, não? Não, capaz. Eu fui embora para Guaíba com a minha bicicleta. Claro que eu não fui pedalando até Guaíba, né, irmãos? Senão eu ia estar até hoje quase pedalando. Mas eu fugi, irmãos. Eu fugi no caso da Alvorada, depois eu voltei lá, conversei com a minha irmã. Mas assim, olha só a história. Às vezes eu conto e penso assim, bah, cara, mas essa aí é a tua história, hein? Barbaridade, né? Mas Deus é fiel e soberano. Lembre, queridos, o final da história, você vai entender que Deus é soberano. O final não, o encaminhamento, né? Então, e lá, queridos, Guaíba foi uma terra que eu sou muito grato, porque Guaíba foi o lugar que eu conheci o Evangelho. Guaíba foi o lugar onde o Senhor começou a falar algumas coisas e eu comecei a entender que toda a fome, toda a sede que eu tinha era por causa de um propósito. E esse propósito começou a acontecer na minha vida. Então, em janeiro de 99, eu fui para Guaíba e mais ou menos agosto e setembro de 99, alguém me convidou, antes de alguém me convidar para ir na igreja, me convidaram para ir na casa de Umbanda e na casa espírita. Só para vocês entenderem. Trabalhava com um colega que era um bandista e disse, vamos lá, porque eu não sei o que. Eu disse, cara, esse lado eu já conheço. Isso eu não quero, porque quem conhece, não quer.
Quem conhece não quer. Quem conhece esse outro lado sabe que não tem vida lá dentro. Quem não conhece, infelizmente, está no engano e não sabe, né? Mas vai chegar a hora de ser liberto, em nome de Jesus. E me convidaram para ir na casa espírita. E eu lembro que eles faziam muitas ações lá e davam roupas, umas coisas assim, até umas roupinhas eu usava que davam lá e tal. Estava precisando, aquela coisa toda. E traziam uns docinhos, umas coisas eu comia, mas eu não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu queria. Uma coisa que a gente é importante dizer, irmãos, e não querendo ofender ninguém aqui, se você foi em algum lugar, alguma coisa, mas a diferença do evangelho para outras religiões é que o evangelho transforma toda a nossa vida. O evangelho te transforma por completo. O evangelho não te traz só a comida que tu precisa, não te traz só a roupa que tu precisa, não te traz só, ele te liberta por completo. A sua vida é liberada por completo, a alma, o coração, a mente, o físico, tudo, queridos, tudo, a situação financeira, toda a sua vida é transformada, porque Cristo é poderoso. Cristo é poderoso. Se não fosse, eu não estaria aqui hoje à noite. E então, setembro de 99, agosto, setembro, eu fui convidado, depois de ser convidado para esses lugares, alguém me convidou para ir num grupo jovem, que acontecia sábado à tarde. Eu fui nesse grupo jovem, e lá naquele lugar eu senti uma coisa diferente. Eu disse, cara, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero para a minha vida. É isso aqui que eu quero para mim, é isso que eu preciso, é isso que eu nunca vou me esquecer, e os irmãos aqui jovens vão entender, principalmente os que estão aí esperando, né, sua amada. Eu cheguei na igreja e vi aquele monte de menina bonita, assim, disse, bah, cara, é aqui. E eu lembro que eu olhei esses, bah, cara, é aqui mesmo. Mas assim, irmãos, o que eu percebi? Uma seriedade naquele lugar. Eu comecei a perceber que o negócio era sério. Que ali eu poderia encontrar realmente uma família. Que ali eu poderia encontrar realmente alguém que pudesse ser minha esposa um dia. Claro que no começo, como qualquer recém-convertido, pisei na bola, né? Já queria né, dar o passo para a perna, namorar e coisas assim. Queria fazer coisas que são coisas de imaturidade de quem está chegando na igreja. Isso acontece. Mas eu perseverei, irmãos. Era uma igreja. Os irmãos, tem alguns irmãos aqui que eu sei que são dessa igreja, no caso. Era uma igreja de descendência alemã, a igreja luterana. Tinha bastante alemão, então eu me sentia meio estranho lá dentro, assim, no caso, daquele lugar. Né? Pensava assim, os alemão. E eu aqui no meio, no caso, né, esses caras aí vão me... Né? Mas o coração era bênção, foi um momento muito lindo da parte de Deus. E no ano de 1999, nesse mesmo ano, e quando eu falo isso, irmão, parece que eu sou tão arcaico assim, no caso, né? Mas eu sei que tem uns irmãos aí também que são, que já conhecem Jesus também há um tempo e tal, e sabe que estão junto comigo, né, irmãos? Os mais velhinhos aí. E no ano de 99, no mês de novembro, eu fui numa conferência na cidade de Voti, e nessa conferência foi feito um apelo lá na frente. E alguém pegou a minha mão, me levou à frente. Nesse dia, eu tive o meu nome escrito no livro da vida. Amém, queridos? Nesse dia, minha vida começou a ser transformada. Eu não sei talvez, não sei se o pastor Vini estava lá nesse dia. Estava, Vini. Então, o Vinícius estava lá. O pastor Vini estava lá nesse dia. Conta uma tua aqui, Vinícius. Pastor Vinícius. O pastor Vinícius usava uma camiseta amarela, irmãos, da Nike. Camiseta amarela com o logo da Nike verde, eu acho que era. É isso, menino? Então, assim, passou tantos anos, eu não me esqueci. Esse dia eu falei para eles, tem aquela camiseta, Vini? Botei fora esses dias aí. Tá usando? A Juliana tá usando. Botou fora, em nome de Jesus, né, irmãos? Tem coisa que a gente tem que olhar para frente também, né? Eu falo essas coisas do passado, mas, irmãos, é só para se alegrar nas coisas boas, né? Tem coisa que a gente tem que olhar e enxergar para frente, porque Deus tem muito mais para nós, né? Então, eu lembro do pastor vindo nesse dia, queridos, um mover de Deus tão forte, um derramar de Deus tão forte. Aqui eu quero abrir um parênteses. Eu vivi alguns anos atrás um mover de Deus, e tantos irmãos aqui viveram um derramar do Espírito Santo tão grande, ali no início dos anos 2000, até, 2005, 2006. Foram levantados vários irmãos com louvor no Brasil, várias adorações e muita coisa linda acontecendo. E parece que uns anos, de 2007, 2008 em diante, até agora, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, meio que estava frio, e eu creio que o Espírito Santo está trazendo de novo isso.
que é um derramar do Espírito Santo. Deixa eu limpar aqui para não enxergo nada. Senão o óculos já embaça tudo. Que é um derramar de novo do Espírito Santo. Que eu estava conversando outro dia, não sei se foi com o pastor Fabiano ou com alguém. Eu disse, olha, Deus está aqui no nosso meio, eu posso ver isso. O mover do Espírito. Que transforma sem pregação. Que transforma sem ninguém falar para ti, ó, cara, larga isso. Que as pessoas vêm no culto, têm vontade de vir no culto. Tem vontade de estar aqui. Não tem vergonha de dizer que é crente. Que não tem vergonha, queridos. Sabe? Eu estava conversando, acho que foi com o Samuca. Disse, bah, cara, eu tenho coisa para fazer terça, tenho coisa para fazer quarta, tenho coisa para fazer quinta, tenho coisa... Pai, bem corrido. Mas falei isso para ele feliz, não triste. É bom que é corrido, porque a gente está envolvido no reino de Deus. Não o fazer por fazer, mas porque algo está queimando dentro do nosso coração. E a gente quer se envolver, a gente quer fazer, a gente quer estar junto, a gente quer... Queridos, Jesus é vida. A minha história, ela tem muitas coisas tristes? Tem. Mas tem muita coisa boa que aconteceu, que está acontecendo. A sua história tem coisas tristes? Tem. Mas tem muita coisa boa que aconteceu. E muita coisa boa que vai acontecer. Muita coisa boa, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Então, queridos, eu creio que tem chegado esse tempo. Eu creio que tem chegado esse momento. Igreja de Santo Antônio da Patrulha, Igreja Vida, tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Aqui é um lugar especial. Aqui é um lugar que não é melhor do que ninguém, do que outros lugares, mas aqui é um lugar onde a verdade é pregada, onde o evangelho é pregado. O evangelho que dói. Às vezes você sai do culto aqui com o coração apertado. Mas é melhor você ser com o coração apertado do que você sair daqui com o coração leve e com o seu pecado guardado dentro de você. É muito melhor. Isso é evangelho. Que o Senhor nos dê graça para viver isso de fato e de verdade. Porque grandes coisas vão acontecer através dessa igreja, através de vocês, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, me firmei, comecei a frequentar a igreja, comecei a viver aquilo que o Senhor tinha para mim, mergulhei de cabeça, me envolvi nas coisas da igreja, fazia tudo. Teve uma época que eu fiquei praticamente tempo integral, no caso na igreja, ia para cá, ia para lá, ajudava a limpar banheiro, se tivesse que, enfim, já viu falar no Severino, aquele não faz tudo? Era eu fazia tudo na igreja e tudo mais. Isso foi até o ano de 2000 e... Antes disso, de eu dizer que eu saí, no caso do trabalho na igreja que eu estava, em um ano de 2005, queridos, eu conheci uma das maiores bênçãos da minha vida. Agora ela está pensando lá dentro, o que ele vai falar, né? Pode ficar tranquila, querida, que eu não vou falar nenhuma bobagem. E foi interessante que no começo da minha caminhada eu queria namorar, aquela coisa toda, depois a coisa foi baixando, eu fui entendendo que Deus tinha um propósito. Talvez alguns jovens que estão aqui hoje à noite entendem um pouco melhor o que eu estou dizendo, né? E sabem que depois que tu entende o propósito de Deus, tu dá uma baixada, tu dá uma desacelerada, porque tu sabe que é melhor desacelerar e chegar no propósito do que tu acelerar e pisar na bola, né? Então tu tem que esperar. Eu comecei a esperar, só que eu comecei a esperar de um jeito que eu me fechei demais. Então, irmãos, fica a dica aí, você que está esperando, sugiro que você comece a dar uma pensada, né? Se daqui a pouco você não vai ficar... Já viu falar que o cavalo passa encilhado, não? Já viram falar, não? Pois é, o cavalo pode estar passando e você não conseguir montar, então, e aí, não vem culpar Deus, né? Que Deus não abriu a porta, que Deus não fez, aquela coisa toda. Então, assim, fica ligado. E eu, né, Deus começou a falar comigo, eu liguei o radar, né? Comecei a ligar o radar, aquele radar que vocês sabem aí, né? Todos sabem, né? A não ser aquele que preferiu, assim, não ter ninguém, tá? Mas quem tem alguém hoje sabe que um dia na sua vida ligou o seu radar, algumas vezes. E eu fui numa conferência, minha vida era em conferência, viu, irmão? Fica ligado nas conferências aí também, tá? Pode ser que a sua amada e o seu amado esteja num lugar desse, né? Não sei, Deus disse que é só aqui, os solteiros, é só aqui da igreja, irmão? Sim ou não? Você só aceita se for daqui, não? De preferência sim, mas se Deus mandar outro lugar, vocês aceitam. Porque se tiver que escolher muito, dependendo, né? Brincadeira. Irmãos, e eu fui na conferência e o radarzinho ligou e eu vi uma moça
andava rápido, assim, ligeirinho, assim, né? E disse, alguma coisa, acho que eu gostei, achei interessante aquela menina, um ano antes. Assim, foi pelo ano de 2005. Aí eu comecei a consultar, fui nos meus espiões, assim, né? Disse, você conhece aquela guria de tal igreja, assim, assim, assim? Disse, não sei, pois é, não sei o quê. Aí perguntei para outro, e aí comecei, sabe aquela coisa de detetive, assim, de pegar informações? Depois ela fez eu sofrer, tá? Para te ter ideia como é que foi a coisa. Então, eu achando, assim, que estava, né? Se achando, né? Que estava escolhendo a pessoa, que nada. Ela depois que me escolheu, né? Que fez o crivo, né? Fez a peneira. E para acelerar, então, irmãos, eu vi ela e aí depois eu fui na casa de um irmão, que era o irmão aqui de Três Coroas, e esse irmão foi mostrar para nós uma fita VHS no caso, né? Uma fita, irmãos, meu Deus do céu, né? Fita. Tem criança, tem jovem que nem sabe o que é a fita no caso, né? Videocassete, era esse o nome do negócio, né? O videocassete. Tinha TV que vinha com videocassete embutido, né, irmãos? Meu Deus do céu. Quem tinha uma TV dessa, quando tu ia visitar e tinha uma TV dessa, meu Deus, o cara, esse aí, o pai dele, esse tem, né? Se entregasse a fita na locadora sem rebobinar, o cara te cobrava R$2,50 a mais ou menos isso no caso. Né? Então era um negócio terrível, né? Quando a fita não vinha toda, não conseguia ver o filme direito. Então, é verdade, irmãos, era boca braba a coisa. E aí eu fui nessa casa, e esse irmão de Três Coroas, um casal muito abençoado, muito querido, estão firmes até hoje com Jesus, eles foram para Joinville, numa conferência, e lá em Joinville, uma conferência jovem, e ele foi responsável pelo ônibus. E quem estava no ônibus quando eu vi a filmagem? Tchim! A Larissa estava no ônibus. Eu disse, porque daí eu tinha visto ela em novembro, né? Eu tinha visto ela em novembro, inclusive lá na igreja do pastor, que o pastor Vini congregava, lá em Matias, lá no bairro Matias, em Canoas. E aí eu vi a Larissa, passei por ela assim, e não conseguia falar nada, assim, sabe aquela coisa assim, ó, meu Deus, eu não conseguia, passei do lado dela, assim, vou falar, não falei. Alguém já passou por essa situação aqui, não queria falar assim, não conseguia, não, que endurecia? Sim ou não? Ninguém passou por nada aqui, né? Tá bom. Foram tudo assim, no certeiro. E aí não consegui falar com ela. Depois eu vi essa fita, disse, cara, vi essa guria de novo, mas tem coisa aí, tem coisa aí. E aí depois teve um encontro, e nesse encontro ia ter uma conferência lá em Guaíba, e aí eu fiquei responsável por distribuir as fichas de inscrições na porta. Fica a dica, pessoal, crie estratégias para chegar até o ponto que você precisa. Não fica achando assim, ai Deus vai mandar para mim aqui, vai bater assim, ó. Ô meu amado, tá aí a tua esposa, entendeu? Não vai acontecer assim, você tem que, né? Fica a dica, pessoal. Dá uma arrumadinha no cabelo, os homens, entendeu? Dá uma ajeitada, faz uma, né? Põe uma roupinha, né? As irmãs também querem arrumar um rapaz, tem que ser do meu jeito, né? Se não for do meu jeito, não. Então tá, entendeu? Mas depois não reclama, né? Depois não reclama. Tem umas, a Larissa no caso, irmão, já era, não precisava se ajeitar, né? Ela era bonita assim, independente do jeito que ela estava, né? Eu olhei para ela assim, já. Quem conhece a Larissa entende um pouco o que eu estou dizendo aqui do estilo dela, assim, o jeito dela. Né? A Juliane está aqui, que é uma amiga nossa, conheceu também, acompanhou o processo, sabe o que eu estou dizendo. E aí, em 13 de novembro de 2006, não sei como, mas a nossa igreja veio para Santo Antônio, para fazer o Santo Antônio para Cristo em 2006, né? Assim, não aconteceu nada de, né? Claro que eu estou brincando aqui, mas obviamente tem a mão de Deus, óbvio, mas eu me alegrei com isso. Em 2006 nós íamos tocar aqui, no caso, e eu disse, hoje eu falo com ela, é hoje eu dou um jeito de enfrentar essa lemoa aí, né? E a Larissa não era tão grande que nem ela é hoje, tá, pessoal? Ela cresceu, tá? Só vou dizer para vocês. A Larissa tinha 16 anos, no caso, quando eu conheci ela. Bem novinha, é isso mesmo, tá, irmãos? Fui pro conselho tutelar, não, tô brincando. E ela... eu disse, hoje eu falo com ela. E aí, o Augusto vai me perdoar, obviamente, eu sei disso, ele não vai nem ficar bravo. Eu tive um parceiro
um parceiro, assim, ó, 10, que foi o Augusto. O Augusto, na época, era bem menor do que ele é hoje. Eu diria que era o tamanho da perna dele, mais ou menos, hoje. E ele queria tocar bateria. E quem tocava a bateria? O Joe. Então, toquei bateria aquele dia, ele olhando assim, né? Aí ele veio conversar comigo e tal. Eu acho que ele nem lembra, né, Guto? Nem lembra, né? Veio conversar comigo, pai, não sei o que, disse, cara, seguinte. Vem cá. Vocês estão rindo, né? Esse Guto era bem bonitinho, esse Guto, cara, tá louco. Bem pequenininho. E aí, esse Guto, vem cá. É Augusto, né? Seguinte, ó. Eu preciso falar com a tua irmã, daí tu tenta aí, diz pra ela vir aqui que eu quero conversar com ela. Não, na verdade não foi isso, perdão. Na verdade eu fui conversar com a Larissa, pedi para conversar com ela, e quem conhece a saída dos caminhoneiros sabe ali que tem uma plataforma, né? E tem uma escadinha que sobe do lado, que embaixo tem tipo um porãozinho ali, sei lá. O pastor Fabiano não tem, né? E eu disse que queria conversar com ela, no caso foi ele conversar, e eu pedi para o Augusto ficar na escada, cuidando, tu não deixa ninguém passar aqui, né? Eu vou conversar um assunto com ela ali, então não deixa ninguém passar, é uma coisa muito séria. E o Guto ficou ali, cara, assim, na escadinha, ó. Então, Guto, eternamente grato por ti, né? Tu sabe, né? Tu é o meu cunhado preferido. Queridos, então, assim, conheci a Larissa ali em 2005, mas efetivamos em 2006 e casamos no dia 10 de novembro de 2007, porque temos pressa, né, irmãos? Né? Temos pressa. Sabe que o solteiro, tem dois tipos de solteiro. Tem aquele que diz assim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, ou cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí vai passando o tempo, muda o versículo, né? Vai mudando o versículo. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Né, irmãos? Vai mudando, né? Então, fora as brincadeiras, irmãos. O solteiro sabe o que eu estou falando, né? Então, se esperou, se guardou, irmãos. Chegou a hora, né? Seja feliz, desfrute da bênção do casamento que Deus tem para mim e para você. Querido, eu digo isso com todo temor, assim, não para me exaltar. Não tinha, no caso, no meu conhecimento, do meu pastor na época, a questão do romance real, mas nós casamos, no caso, virgem. Eu me guardei até o último minuto, até o último segundo, até o meu casamento. Mesmo com tudo aquilo que eu passei na minha vida. Eu lembro que antes de me converter, procurei tanta coisa, fui atrás de tanta coisa, o Senhor não permitiu que eu tivesse relação. O Senhor não permitiu. Isso é mão de Deus. Isso é mão de Deus. Reservou alguém para mim também que estava esperando, que estava aguardando. Queridos, tem muita coisa para falar aqui, para dizer, mas eu quero ir já para encerrando. Muitas coisas, muitos aprendizados eu tive, muitas coisas Deus fez na minha vida, grandes coisas Deus fez. E, sabe, para muitos, o milagre muitas vezes é uma cura física. Para muitos, o milagre muitas vezes é alguém deixar um vício. Para muitos, o milagre muitas vezes é, enfim, se reconciliar com alguém. Para mim, o principal milagre era eu conseguir me livrar de todas essas coisas que me prendiam, amarguras da minha mãe biológica, prisões da minha mente, situações de rejeição. Gente, quando você não tem o seu pai e a sua mãe, você vive na casa de um, na casa de outro, parece que sempre tem algo faltando na sua vida, parece que sempre você nunca tem um lugar assim para você chegar, para você, sabe aquela coisa de chegar e abrir a geladeira sem ter culpa, aquela coisa de chegar e tirar os tênis e botar os pés em cima do sofá. Eu não tinha isso, irmãos. Os lugares que eu vivia, pessoas que me ajudaram muito, que me abençoaram muito, mas eu não tive isso. E isso ao longo dos anos foi gerando uma rejeição dentro de mim, foi gerando algo muito ruim dentro de mim, né? Então eu queria dizer para você que hoje à noite, você que tem o seu pai e a sua mãe, hoje em especial as mães, valorize,
Não sei se alguém está com a mãe aqui junto hoje. Se você está com a sua mãe aqui hoje, olhe para ela agora aí. Se você está com ela aqui, dê uma olhadinha para o lado. Valorize essa pessoa. Valorize, que durante muito tempo eu quis ter alguém. E digo de novo, não digo isso agora assim como uma questão de tristeza, mas como algo que na época foi muito difícil para mim. E não tinha. Eu vou dizer que até hoje está perfeito? Não, claro que não. Valorize quem você tem. Ah, mas a minha mãe isso, minha mãe aquilo, minha mãe não interessa. É sua mãe. É sua mãe. É sua mãe. Beija ela, beija, 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 abraça, abraça, abraça. Muitos aqui queriam ter a mãe para poder visitar. Você tem a sua, se você tiver, faça isso. Não fique duas, se você mora muito longe, eu entendo, ok, programe uma visita, se programe para estar lá. Se você mora na mesma cidade, passe na casa da sua mãe, dê um beijo, dê um abraço nela, queridos, nós não sabemos em quanto tempo vai ficar aqui. E depois que for, não tem mais o que fazer. Depois que for, não tem mais o que fazer. Tem muitos, queridos, que depois que a pessoa vem a partir, ficam com remorso tão grande. Sabe, fica aquela coisa triste demais, sempre é triste, mas aquela coisa assim, sabe, não deixe para fazer o choro, não deixe quando a sua mãe morrer. Ela está hoje com você, trate bem, abrace ela, beije ela, esteja junto com ela, amém? Mãe, queridos, é algo, eu botei aqui para não me esquecer, mãe é algo sobrenatural, vocês, mães, têm algo de Deus muito forte na vida de vocês. Sabe, a gente fala muito na figura do pai, né, questão do evangelho, da palavra de Deus, mas assim, eu entendo a mãe como também, sabe, a palavra de Deus diz que, deixa eu ver aqui, Salmo 27, versículo 10, se você quiser abrir aí, esse que eu li no começo ele, né, deixa eu ver aqui de novo, Salmo 27, versículo 10. Ainda que o pai e a mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Queridos, abra também aí, Salmo 139. Salmo 139, versículo 16. Sabe, queridos, nós vamos orar nessa noite para que seja quebrado amarras na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesta noite como igreja, para que você que tem a sua mãe ainda, talvez está brigado com ela, talvez você tenha sentimentos em relação à sua mãe, de rejeição, você tem uma mágoa, talvez você se sente mal amado por ela. E aqui eu queria ampliar não só a mãe, mas em relação ao seu pai. Talvez você é uma pessoa que a vida fez você se amargurar, fez você não valorizar as pessoas. Valorize, querido, eu valorizo as pessoas que a minha mãe, a dona Teresa, que me criou até os 7 anos. Imagine você, uma senhora de 55 anos, com os filhos criados, pegar uma criança, um bebê para criar. Gente, isso é demais. Eu tenho Timóteo, eu tenho 35 anos e tem dias que eu não aguento de cansado às vezes. Que ele não para um minuto, glória a Deus por isso, mas eu fico cansado. Imagina uma senhora de 55 anos. Eu sou muito grato pela vida dela. Alguns entendidos dizem que, da questão da psicologia, que a nossa formação, boa parte dela, talvez quem sabe os pedagogos, também é formada até os 7 anos. Até os 7 anos é formado grande parte da personalidade, do caráter de uma criança. E Deus permitiu que eu ficasse com ela até os 7 anos. Então, muitas das coisas que eu vivo hoje, que eu sei hoje é o Evangelho, sim. Mas Deus usou a vida dela, porque ela amparou o órfão. E aqui fica também uma lição para nós, queridos. O órfão, claro, a palavra fala também em viúvas. Claro que tinha um contexto histórico na época, né, irmãos? Eles ficavam economicamente desamparados, ninguém cuidava deles. Hoje eu sei que é um pouco diferente, mas se você vê pessoas em situações, principalmente situações emocionais, de sofrimento, nós temos que estender a mão. Uma pessoa abandonada sofre demais, uma pessoa rejeitada sofre demais.
ela tem muitas coisas dentro dela que impedem ela de crescer na fé. Muitas vezes ela não tem uma enfermidade física, mas ela tem algo emocional dentro dela. E eu digo para você, você que está aqui esta noite, que sente isso, que nós vamos orar por você, mas se você precisar procurar um tratamento psicológico, faça isso, não se envergonhe disso. Olhe para o alvo, que é a mudança na sua vida. Procure aquilo que vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Amém, querido? Salmo 139, versículos 16. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Então, querido, quando você estava lá ainda, aquela coisa sem forma ainda, um embrião, coisa minúscula. Eu lembro quando fomos ouvir o batimento do coração do Timóteo, a emoção que dá na gente, e era uma coisinha desse tamanho assim, né? E aquele coraçãozinho lá batendo, nosso coração batendo junto ali de alegria, quando você estava lá no ventre da sua mãe, lá no início, você é projeto de Deus. Diz para a pessoa que está do seu lado aí, olha bem para ela e diz, você é um projeto de Deus. Querido, você é um projeto de Deus, você é um sonho de Deus. Talvez a sua história seja mais difícil do que a minha, que está vendo eu falar assim, bah, Diogo, mas teve um cara que me disse uma vez assim, eu contei um pouco da história resumida, ele olhou para mim e disse assim, bah, cara, mas tu é de azar, hein? Acabou comigo, né, cara? Bah, eu todo ali contando minha história para ele, cara, bah, mas tu é de azar, quase que assim, bah, eu vou sair de perto de ti, cara, tá louco. Misericórdia, né, irmãos? Faltou sensibilidade pro irmão lá. Queridos, a gente precisa, né, ter isso muito forte no nosso coração, né? Esse sentimento de rejeição, né, de inferioridade. Quem é rejeitado, quem passa por situações assim na vida, nunca é capaz, sempre é outro que é capaz e ele não pode. Ô irmão, não, eu não consigo. Quem já teve sentimento assim, levanta a mão para mim ver aí. Eu não consigo, eu não vou conseguir além, eu tive muitas vezes. Queridos, claro que isso tem a ver com, né, o diabo mente para nós. Tu é um derrotado, tua mãe te abandonou, teu pai te abandonou, né? E faz a gente focar nisso, sendo que a gente tem tanta coisa boa para focar. Olha a igreja que nós temos aqui, irmãos. Olha os irmãos que Deus tem levantado para te cuidar. Eu lembro que eu não tive uma mãe, eu tive várias mães. Várias mães ao longo desse tempo, da minha mãe que faleceu, da minha madrinha que cuidou de mim, da minha irmã lá na Alvorada, de pessoas na igreja que me ajudaram. Várias mães. Então eu estava conversando com uma pessoa outro dia, um pouco cabisbaixo, porque irmãos, assim, ó, nossa vida com Deus, ela tem que ser constante, sempre buscando a Deus, sempre buscando, porque o diabo sempre vai colocar coisa na minha e na sua mente, para que você desanime. A grande luta minha e sua é na mente, porque é ali que o diabo vai tentar minar você, para você abandonar a fé, para você abandonar a comunhão, para você abandonar Jesus com mentiras. E na minha também não deixa de ser. Eu tenho que lutar contra isso. Eu estava conversando com a pessoa e a pessoa disse, tá, mas olha isso na tua vida. Eu disse, puxa vida, é verdade. Olha isso na tua vida. Eu disse, pois é, isso é verdade. Olha aquilo na tua vida, é verdade. Eu comecei a ver o quão Deus fez coisas grandiosas na minha vida. E o quanto Ele tem feito. Querido, para mim poder estar aqui nesta noite, é só a misericórdia de Deus. Tudo o que aconteceu na minha vida, humanamente falando, não poderia estar aqui. Falando para vocês, no Dia das Mães. Poderia ser em qualquer outro momento. Mas falando para vocês, no Dia das Mães, isso aqui para mim é milagre de Deus. Não tem outra explicação. Eu queria mostrar para vocês algo que reflete, e pode ser bem rapidinho, que reflete a bênção que Deus me deu. Eu vou dizer, o meu maior milagre para mim, nesses anos que Deus fez. Pode botar aí, Nilson, é esse que vai aparecer aqui. Não tem como não se emocionar, né? Para chegar ali, tomar uma aguinha.
para chegar ali, só Jesus. Durante muito tempo eu adiei a vinda do Timóteo, no sentido de como casal eu não queria, porque eu tinha muito medo de saber como que eu ia lidar com a paternidade, com a família. Eu disse, Deus, eu não quero, eu não estou pronto. Nós tivemos o Timóteo depois de 10 anos de casado. Você que é casado há menos tempo, aconselho, tenha filho antes, se você puder. Porque você curte mais, você aproveita mais. Glória a Deus, foi o momento certo, a hora certa. Mas porque algo dentro de mim ainda não estava tratado, ainda não estava curado. E quando chegou o dia, a gente, em 2017, no caso, Timóteo nasceu. Foi algo tremendo na minha vida, algo sobrenatural. Eu tenho aprendido a cada dia. Eu tenho entendido mais o amor de Deus, eu tenho entendido mais a graça de Deus. Eu consegui entender o que a minha mãe fez por mim quando me adotou. Eu comecei a entender uma série de coisas. Eu comecei a entender que Deus, cada vez mais que Deus, Ele é fiel. Deus deu uma família para mim. Pode botar de novo, Nilson. Não por causa de mim, mas para mostrar. Para vocês verem. Porque se fosse uma cura física, eu trazia um laudo aqui do hospital. Quando a pessoa testemunha de um câncer, de uma doença incurável, a pessoa traz para mim, meu milagre é esse. Esse é meu milagre. Agora sim, tá bom, Nilson, obrigadão. Esse, queridos, que é um milagre. Tenho lutas, tenho dificuldades. Lá em casa tem aquelas coisas que todo casal tem. Eu vou ter dificuldades com filho, como todo casal vai ter com filhos. Todas essas coisas que todos têm. Mas Deus é fiel. Eu quero te dizer nessa noite que Deus é fiel. Que não importa o que você está passando. Não importa, querido. Não importa a tua situação. Não importa o mais trágico que seja a sua vida. Não importa. Deus é soberano para fazer. Claro que depende de você também. Sim, depende de você. Lembra que a minha história começou a mudar em 99. Quando eu entendi o Evangelho. Quando eu encontrei Jesus. E a partir daí eu comecei a dar passos. A única coisa que Deus precisa para mudar a sua vida, sabe o que é? Você querer. Só isso. Mais nada. Se você quiser, Deus transforma a sua vida. Se você quiser, qual é o seu problema? Você, sei lá, um problema com drogas, problema com você é uma pessoa que não tem problema de relacionamento com o pai, com a mãe, você tem problema de algum vício, que vício não é só drogas, coisa assim, mas vícios dos mais diversos, algo que tem destruído a sua vida, tem feito você uma pessoa infeliz. O propósito de Deus é a família. Esse é o propósito de Deus, esse sempre foi o propósito de Deus. E se alguém não está bem na família, se você não está bem, se a sua casa não está bem, o propósito de Deus não vai se cumprir. E é o propósito dele que a minha e a sua vida seja impactada pelo seu poder e pela sua graça. Em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé.